boa tarde a todos. Meu nome é Daiane Andrade. Eu sou graduanda da Universidade Federal de Pelotas. Eu faço ciência da computação. Esse trabalho que eu venho apresentar é a proposta de atividades para o desenvolvimento do pensamento computacional no ensino fundamental. Foi um trabalho que foi orientado pela professora doutora Simone Cavalheiro, pela professora doutora Luciana Foz, professora doutora Ana Marisa Fleischmann, o professor doutor Marilton Aguiar e a professora doutora Renata Reiser. Os tópicos que eu vou abordar hoje, então, são a introdução ao tema, que eu vou falar um pouco sobre o pensamento computacional e o objetivo do nosso trabalho. Vou falar um pouco sobre o Computational Thinking Toolkit e o quadro de progressão dentro dele, e as 3 atividades que são a contribuição desse trabalho. As considerações finais, vou falar sobre um pouco o projeto. Então, a combinação do pensamento crítico com os fundamentos da computação define uma metodologia para desenvolver problemas, denominada pensamento computacional. Isso foi falado por Jeanette Wing em 2006. Foi aí que o pensamento computacional surgiu. Jeanette Wing é considerada a mãe do pensamento computacional, e ela define o pensamento computacional como a solução de problemas com base em fundamentos da ciência da computação, fundamentos e técnicas da ciência da computação. Ela diz que o pensamento computacional não é uma habilidade só da ciência da computação, e sim uma habilidade fundamental para todos. Então, o pensamento computacional envolve definir, entender e solucionar problemas, raciocinando em múltiplos níveis de abstração. A ISTE, em 2013, diz que o pensamento computacional ajuda em alguns tópicos sem se limitar a eles. Então, esses tópicos seriam formular problemas e usar computadores para resolver esses problemas, organização de dados para que esses dados sejam futuramente analisados, representar dados, né, através de abstrações, criar formas de automatizar soluções usando o pensamento algorítmico, identificar, analisar e implementar soluções para conseguir uma melhor combinação de eficiência e eficácia em etapas e recursos, e generalizar e transferir todo esse processo para outros problemas, para solucionar outros problemas. Para disseminar o pensamento computacional, então, houve uma parceria entre a Universidade Carnegie Mellon dos Estados Unidos e o Microsoft Research. Eles fizeram um Center for Computational Thinking na universidade. No site deles possui artigos sobre o pensamento computacional, os trabalhos sendo desenvolvidos. E a Google também fez a sua contribuição, tendo o seu centro de pensamento computacional online, que é voltado para a prática da programação, onde eles apresentam uma forma muito mais prática e muito mais fácil para leigos para entender como programar. Na crença de que todos os alunos devem demonstrar competência nas habilidades básicas do pensamento computacional, a Computer Science Teachers Association, junto com a International Society for Technology in Education e a National Science Foundation, junto com professores, educadores, líderes educacionais, pedagogos e pessoas da ciência da computação, eles formularam o Computational Thinking Leadership Toolkit, que eu vou falar mais adiante. E é com a ajuda desse toolkit, então, que eu venho mostrar o objetivo do trabalho para vocês, que é descrever 3 atividades voltadas para o nível fundamental, que trabalhem os 9 conceitos propostos pelo toolkit. Essas atividades, então, são o cara a cara, a caça ao tesouro e a organização de uma festa. Falando agora um pouco sobre o toolkit, ele foi iniciado em 2010. Ele visava para desenvolver as habilidades na educação primária e secundária dos Estados Unidos. Ele é um conjunto de ferramentas que mostra uma metodologia para desenvolver as habilidades do pensamento computacional. E nesse toolkit ele apresenta um quadro de progressão com 9 conceitos da ciência da computação e formas de abordar esses conceitos.
de forma prática em diferentes níveis de educação, no quesito em várias séries. Então, os conceitos, né, são coletas de dados, que é a forma de reunir dados apropriadamente, a análise de dados, que é tornar esses dados coerentes, encontrando padrões dentro desses dados e tirar conclusões em cima desse estudo, e a representação de dados, que é organizar esses dados propriamente em tabelas, gráficos e expor esses dados. Temos a decomposição de problemas, que é dividir em partes menores e manuseáveis o problema. A abstração, que é a forma de reduzir a complexidade de um problema para simplificar ele. Algoritmos e procedimentos, né, que é a série organizada de passos para resolver um determinado problema. E a automação, que é utilizar uma máquina para tratar tarefas que sejam tediosas, cansativas ou repetitivas. A simulação, que é a representação ou modelagem de um determinado processo. E o paralelismo, que é organizar recursos para desenvolver tarefas que no final tenham um objetivo em comum. Então, agora eu vou falar um pouco sobre as atividades que esse trabalho propõe. A atividade 1 proposta é a cara a cara. Eu me envolvi praticamente completamente nessa atividade. Ela envolve a coleta de dados, apresentada no toolkit, na forma da criação de uma ficha padronizada com características dos alunos da turma. Tem a abstração, que é trabalhada durante essa ficha, e ela visa a simplificação de características da turma que exigem mensuração, como a altura. A análise de dados, que é após jogar o jogo em si, é discutir as estratégias utilizadas dentro do jogo. E, por fim, a representação dos dados, que a partir de todas essas conclusões achadas na etapa de análise, é mostrar esses dados visualmente na forma que a turma melhor desejar, né? Mais desejar. Então, o jogo original do cara a cara é da Estrela. E, originalmente, é uma dupla que recebe um conjunto de personagens. É o mesmo conjunto. Esses personagens têm diferentes características, mas entre eles dá para achar algumas características em comum. Eles têm diferentes aparências, mas deve ter alguns personagens com o mesmo tipo de cabelo, mesma cor de olhos, mesma tez de pele. Cada jogador, então, escolhe um personagem para o adversário adivinhar e, através de perguntas, os jogadores devem eliminar candidatos do possível conjunto de respostas, conjunto possível de respostas. Então, eles vão fazendo pergunta um a um, perguntas essencialmente de sim ou não, porque o colega não quer deixar o adversário vencer. E então eles vão eliminando personagens que não fazem parte da resposta. Então, o nosso jogo proposto, ele começa com uma discussão sobre características, inicialmente com um objeto representativo, como uma mesa. Então, pega-se uma mesa como exemplo e pergunta-se o que dá para observar nela. E aí, obviamente, os alunos vão dizer a cor, a altura, quantas pernas tem, e etc. Após essa discussão, começa a etapa da ficha de coleta, que é a discussão sobre características, então, voltada para a turma. Que características que dá para observar numa pessoa. Assim que essa discussão é terminada, então passa-se a elaborar a ficha, de forma que, entre todas as características de uma pessoa, pode ter características tanto físicas quanto da personalidade, mas quem tem que definir é a turma. Também para evitar o processo de bullying, para que eles aceitem melhor as suas próprias características. É nessa etapa, então, que acontece a parte de aprender sobre a abstração, que é a parte das características mensuráveis, o aluno começar a entender que não precisa utilizar números para poder descrever ele. Ele pode simplesmente dizer que 1,70 é alto e 1,30 é baixo. E isso é o suficiente. Após o término da elaboração das fichas, os alunos devem preencher individualmente cada uma delas. E então começa o processo de jogar. A turma se divide em 2 grupos. Cada um dos grupos escolhe um colega para o adversário adivinhar. E eles vão fazendo o mesmo processo do jogo original, que é uma pergunta por rodada. Opa.
O importante é que o jogo seja repetido várias vezes, pelo simples fato de que eles possam reconhecer padrões dentro da turma, como maior quantidade de cabelo escuro ou claro, olhos, características pessoais de cada um, que sejam comuns dentro da turma. No final, então, envolve a discussão dessa atividade, que seriam discutir com os alunos sobre os critérios que eles utilizaram para poder ganhar o jogo, quais os critérios que eles queriam eliminar mais rapidamente, quais eram as perguntas que certamente eliminavam a maior parte da turma para descobrir o personagem, o aluno, no caso. Qual era a ordem perfeita de perguntas, se existia, que com certeza chegava a uma resposta. E qual era essa maneira de chegar na resposta. E terminar, então, com as características da turma. Qual era a mais comum, que todos, ou a maior parte, tinha, e aquela que facilitava a eliminação. Como, por exemplo, quem é que tinha cabelo tingido, ou ruivo, ou colorido. Se tinha poucas pessoas na turma, era perguntar isso e já eliminar. O resultado dessa atividade seria para a turma, então, traçar padrões, né? As conclusões da turma deveriam ser traçar os padrões da turma, ressaltando essas diferenças, e no final transformar os dados em informações visuais com cartazes para que a turma pudesse expor dentro da sala de aula. A atividade 2, então, que seria a caça ao tesouro, eu também me envolvi muito nela. Ela envolve algoritmos e procedimentos, com a criação de mapas, com estruturas condicionais e laços de repetição, e a simulação, que é a execução dos jogos através dos mapas criados. Isso aqui é um exemplo de um mapa amostral que nós criamos. Tá? É só um exemplo para poder introduzir a atividade. O X delimita o ponto de partida, o V o ponto de chegada, e os pontos de interrogação eles delimitam os obstáculos. Os obstáculos foi uma parte que nós cuidamos muito na hora de criar, porque é uma parte muito crucial. Eles vão introduzir os laços e sentenças condicionais. Então, é aqui que vem toda a fundamentação. E a nossa sugestão dentro da atividade é que use dados. Por que dados? Porque dados eles trabalham com a sorte, e eles fazem desnecessário o uso de respostas pré-prontas. Ou seja, quando um grupo for passar pelo mesmo obstáculo, ele não tem aquela coisa de eu decorei a resposta do grupo anterior. Não, ele não tem como trabalhar desse jeito, então força o aluno a se envolver na atividade. Esses obstáculos, então, para ultrapassar eles, deve ser especificada uma condição para ser uma condição a ser satisfeita. Depois que é ultrapassado, recebe-se uma nova pista. E essa pista pode levar a um novo obstáculo ou um objetivo a ser alcançado para poder prosseguir no caminho da caça ao tesouro. Aqui eu mostro os dados, né? A sugestão nossa é que os dados sejam de diferentes lados. Eu, como jogadora de RPG, tirei essa ideia daí, porque assim trabalha muito mais com o fator de sorte e dá muito mais opções para elaborar obstáculos. Então, com dados de vários lados, nós podemos criar obstáculos muito maiores e muito diferentes, para não ficar naquela mesmice e poder trabalhar com a criatividade do aluno. As equipes, o número de equipes deve ser igual, o número de integrantes de equipes deve ser igual ao número de obstáculos, para que depois, na parte seguinte, que é a parte que eles criam os mapas, eles possam cuidar cada aluno de um obstáculo, para que a tarefa seja executada de forma correta. E transpassar os obstáculos respeitando a sequência no mapa. Os obstáculos, então, é necessário satisfazer uma condição de iteração, como qualquer laço condicional ou qualquer if na hora de programar. E no final tem o tesouro, que é o maior desejo de todos os alunos e a nossa forma de recompensa. Dentro dessa atividade, nós desenvolvemos o papel do líder, que ele é escolhido através do sorteio e indicação, e ele determina as escolhas do grupo, o que o grupo deve fazer, onde o grupo deve seguir e como deve proceder. Ele direciona também o trabalho posterior na criação dos mapas. Para a nossa implementação, nós utilizamos um sistema de moeda in-game, também retirada dos RPGs. A moeda, então, ela deve ser elaborada em cartolina, com valor simbólico, 6 para cada integrante.
A parte inicial do jogo, quando é jogado, então apresenta-se a atividade e o mapa amostral, distribui-se as equipes, aqui definindo os líderes, e através de um dado define-se a ordem das equipes, para também não ter aquele senso de injustiça entre os alunos. As instruções para os líderes vão em seguida, que é para eles manterem o valor dos registros, manter o registro dos valores, tirados nos dados, porque na nossa sugestão, quanto maior o número de moedas no final do jogo, melhor. Então, para transpassar obstáculos, eles têm que pagar, eles precisam de um determinado número nos dados para isso. Transpassar os obstáculos no mapa amostral. E aí vem a parte de jogar, né? Os obstáculos aqui eu pus 3 sugestões, no trabalho estão todas. O primeiro obstáculo seria somar 14 ou mais nos dados, utilizando um dado de 6 lados, o dado comum, né? Caso a condição não seja satisfeita, é retornar ao início após todas as outras equipes terem jogado. Então a primeira equipe vai lá, não conseguiu, sai, vai todas as outras e ele volta. O segundo objetivo é obter exatamente 7 no dado. Isso para um dado de 8 lados. Caso não seja, eles têm que tentar, então, para poder transpassar esse obstáculo, eles têm que tentar até conseguir. E eles não saem dali até conseguirem. O terceiro obstáculo, nós propomos como objetivo obter 12 ou mais nos dados, com um dado de 20 lados. Estatisticamente, é 1 sobre 20, né? Então, 5 tentativas no máximo. Na verdade, não é 1 sobre 20, é 8 sobre 20. 12 sobre 20, 8 sobre 20. 5 tentativas no máximo, uma moeda para cada. Na segunda, 2 na última. Como assim? Eles vão tentar. Eles têm no máximo 5 tentativas. Depois da quinta, pagando uma moeda, eles pagam 2 e continuam. Para que eles não fiquem ali para sempre e fiquem sem moedas em algum momento. Após a finalização do jogo, isso foram só 3 dos obstáculos propostos, tem mais. Então, na finalização do jogo, há uma contagem de moedas. O vencedor é a equipe que tem maior quantidade de moedas, né? Isso estimula a competitividade entre eles e faz o jogo bastante dinâmico. Na análise dos resultados, então, a próxima etapa é elaborar um mapa. Um por equipe. Após a elaboração desses mapas, tem a etapa de simulação, que então funciona assim. É elegido um mapa para ser simulado. Cada membro da equipe que o mapa foi escolhido deve se posicionar nos obstáculos para cuidar que os obstáculos sejam transpassados de forma correta. E então, o restante da turma vai elaborar aquele mapa, vai simular esse mapa para poder jogar. Assim que todo esse processo for feito com cada um dos mapas, começa a etapa da discussão, que é em cima da criação dos mapas, né? Como foi essa criação de mapas? E é para analisar o conjunto dos obstáculos, que é a parte mais importante. Qual era o conjunto de obstáculos entre todos os mapas, que sempre levaria ao tesouro, não importa quantas vezes eles tentassem e ficassem presos dentro do mapa, e se tinha algum mapa que não levava ao tesouro por alguma condição. Então, terminando a segunda atividade, a terceira organização de uma festa, uma coisa bem simples, que envolve a decomposição de problemas e o paralelismo, dividindo a organização da turma em pequenos grupos, e cada atividade feita em paralelo por esses grupos, e a automação, que é usar meios eletrônicos ao invés do trabalho manual. Para iniciar a atividade, começa uma discussão sobre como é o melhor método de organizar essa festa. Então, qual seria o mais eficiente? Quais as tarefas que devem ser realizadas? E isso um tutor ou um professor, quem estiver aplicando a atividade, deve convergir para a conclusão de que dividir as tarefas para serem executadas simultaneamente é o melhor jeito de organizar essa festa. Assim que terminou essa discussão, então, aptos a executar, vamos trabalhar. Então, um grupo por atividade, execução de tarefas simultaneamente, e as atividades devem ter finais sincronizados para ter esse conceito de paralelismo. E
é importante ressaltar que um grupo deve ficar responsável pela parte da automação, que numa festa, por exemplo, nós temos música. Então, ao invés de alguém ficar escolhendo música e cuidando para que as músicas sejam executadas, um grupo se torna responsável pela criação de uma playlist, e aí, na hora da festa, é aquilo ali que vai tocar e não tem mais discussão. Não precisa ter ninguém ali cuidando. Após, então, a organização, retoma-se as discussões sobre a melhor forma de organizar os alunos, convergindo, então, sobre a eficácia de dividir as tarefas. Esse trabalho, então, nas considerações finais, foi uma proposta de 3 atividades, com o objetivo de introduzir os conceitos sem utilizar computadores. A contribuição dele é um passo a mais para disseminar o pensamento computacional, tornando o pensamento computacional mais acessível para a comunidade escolar. Em trabalhos futuros, nós desejamos definir uma metodologia adequada para desenvolver o pensamento computacional. Como última, esse trabalho inteiro foi projetado no escopo do projeto que eu faço parte, que é Explorando o Pensamento Computacional para a Qualificação do Ensino Fundamental. Ele é orientado e coordenado pela professora doutora Simone Cavalheiro, na Universidade Federal de Pelotas. Ele tem como objetivo introduzir o pensamento computacional nas escolas de ensino fundamental. E aqui está o nosso link. Obrigada. Bom, meu nome é Roselma, eu sou licenciada em Computação pela Universidade de Pernambuco e atualmente faço mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco. Bom, primeiramente, eu quero parabenizar pelo trabalho de vocês. Já trabalhei também em vários projetos visando a disseminação do pensamento computacional na educação básica, né, com e sem computador. E minha dúvida é sobre se vocês aplicaram essas atividades em alguma turma e se avaliaram a intervenção dessas atividades na aprendizagem dos conceitos que permeiam o pensamento computacional, né? Porque cada uma delas é composta por diversos conceitos. Eu queria saber se vocês aplicaram e os alunos, de fato, aprenderam os conceitos que norteiam todas essas atividades. Foi um detalhe que eu esqueci de falar apresentando o projeto. Nós não aplicamos essas atividades porque o nosso projeto é piloto esse ano, ele começou esse ano. Ano que vem ele estava proposto, mas esse ano a nossa coordenadora resolveu que ia fazer um piloto antes de começar em si as atividades. Então, nenhuma dessas atividades foram feitas. Esse site que tem sobre o nosso projeto, ele apresenta outras atividades que nós estamos aplicando, porque nós somos orientados, né, e guiados para aplicar atividades em escolas, nós estamos dentro de escolas já, pelo Computer Science Unplugged, que é um livro que apresenta, acho que em torno de 20 atividades para desenvolver com crianças de ensino fundamental. Só que nós modificamos as atividades e escolhemos algumas para aplicar com metodologias. Nós temos um wiki dentro desse website que ele apresenta planos de aula, metodologias e formas de aplicar essas atividades que são do Computer Science Unplugged. Só que nós não conseguimos aplicar as nossas, porque a gente queria primeiro conhecer a escola e ver como é que era a infraestrutura. Então, no planejamento, as últimas atividades que a gente apresentaria na escola esse ano seriam a cara a cara e a organização de uma festa. A gente só conseguiu, devido ao tempo, já que a gente só está presente na escola uma vez por semana, aplicar a organização de uma festa que vai ser aplicada essa semana e eu não vou estar lá para ajudar. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Saber se na discussão que vocês fazem, vocês traçam algum paralelo também com o ensino de programação, como a gente viu hoje, por exemplo, na palestra do Walter Bender, ou no trabalho do Papert, né, de que trabalham uma linguagem de programação com a criança, se vocês fazem alguma relação entre esses trabalhos. O nosso problema em ensinar
programação é que, por exemplo, a escola que nós estamos aplicando as atividades atualmente, ela não tem a infraestrutura necessária. Ela tem a sala de computação, não é bem usada. É uma escola de periferia. Não, ela é até ao lado da universidade, que na Universidade Federal de Pelotas, o campus do Ângulo, ela é no Porto. E próximo ao Porto tem uma grande periferia da cidade, está ali. E a gente está muito perto. Então a gente está aplicando ali porque era muito próximo. E não tem, a gente não tem, a gente queria mesmo ensinar o pensamento computacional sem o uso de computadores. Porque é uma proposta mais desafiadora, talvez. Obrigado. Boa tarde. Nós somos da Prefeitura de São Bernardo do Campo, trabalhamos na EMEB José Cataldi, é uma escola de educação básica, pública, municipal, de ensino fundamental 1. Então, trabalhamos com alunos do 1º ao 5º ano, e esse trabalho foi desenvolvido com 2 turmas do 5º ano das professoras. Sandra Morassi e Cristina. Então, lá na escola, nós temos o programa de tecnologia na educação, né? Eu sou a professora responsável por esse projeto. Lá nós somos denominadas de PAPê, como se fosse as POIEs em São Paulo. Um trabalho bem parecido. Então, trabalho tanto com a robótica quanto a informática, né? Integrando as tecnologias, as mídias da escola ao currículo. Passar? Então, assim, nosso trabalho nós desenvolvemos, os alunos criaram uma história não linear. Alguém tem ideia do que é uma história não linear? Alguém quer falar? Sabe o que é? Não? Isso, exatamente. Então, assim, são histórias que elas não têm um começo, meio e fim corrido, né? Linearmente, né? Ela vai ter bifurcações, vai ter vários ramos, vários caminhos, tá? Então, ela é feita através de hiperlinks, tá? Então, para entender o que são essas histórias, a gente gostaria de começar apresentando um dos trabalhos, tá? Tem de 2 classes, né? Tem as aventuras de Isaac e o sonho realizado. Pode abrir qualquer um. Aí eu queria convidar alguém para vir passar essa história, porque tem que escolher o caminho para seguir. Então, pode ser o senhor mesmo ou alguém. Ele abre em HTML. Isso. Pode pôr, eu ponho o Explorer. Alguém quer vir aqui escolher o caminho da história para ler, ou o senhor mesmo? Tá, então ele vai passar para a gente. Então, esse é As Aventuras de Isaac, é do 2º ano A, ciclo 2, porque lá a gente divide por ciclo. Ciclo 1 é 1º, 2º e 3º ano. Ciclo 2 é o 4º e o 5º, tá? É a turma da Maria Cristina, né? Pode. Há mais de 1000 anos havia na Arábia um rapaz chamado Isaac, que era muito humilde e de bom coração e valente. Todos os dias, ao amanhecer, ele ia vender água para os viajantes no deserto. Num desses dias, quando já voltava para casa, ele ouviu um barulho que vinha de uma caverna subterrânea, a qual nunca tinha notado antes. Como era curioso, resolveu ir ver o que havia. Foi quando ele viu uma moça muito bonita e se apaixonou no mesmo instante, mas percebeu que ela estava sendo prisioneira de um terrível ciclope de 3 cabeças que soltava fogo pelas ventas. Por sorte, o ciclope dormia profundamente e Isaac chamou cuidadosamente a moça. Agora nós temos os caminhos. Então eu vou escolher... ele que escolhe, vai lá.
Porém, o Ciclope tinha um leve sono. Acordou e viu Isaac e saiu correndo atrás dele. Isaac foi correndo até a cidade mais próxima para pedir ajuda. Chegando lá, pediu aos moradores que juntassem todas as armas para tentar matar o Ciclope. Os moradores reuniram-se e pegaram canhões, catapultas, flechas, lanças. Assim que o Ciclope chegou, começaram a atacá-lo, mas perceberam que as armas não faziam efeito nenhum. Um viajante misterioso que estava de passagem pela cidade viu o Ciclope e tentou ajudar o povoado, atirando sua flecha mágica no coração do gigante. No mesmo instante, este foi transformado em um homem bondoso que começa a contar sua história. Disse que foi transformado em um ciclope por Malef, conselheiro do sultão de Tahran, que desejava se casar com a princesa para vigiar a caverna onde a princesa estava aprisionada, pois esta recusou o pedido de casamento de Malef e, como vingança, aprisionou-a. Isaac pede ajuda aos moradores para salvar a princesa. Todos oferecem cordas para resgatá-la. O viajante misterioso oferece um camelo para o Isaac, com pares de ferraduras mágicas, tornando o camelo mais rápido que um raio. Rapidamente, Isaac chega na caverna. Enquanto isso, Malef vê a pedra de seu turbante brilhar. Ele então descobre que está acontecendo na caverna e fica furioso. Imediatamente vai até lá. Em seu tapete mágico, ao chegar, empurra Isaac e acorda, ou Malef pega. Malef pega a princesa, empurra Isaac, que cai no fundo da caverna. Malef pega seu tapete mágico e vai para o palácio com a princesa, para convencer o sultão a dar a mão de sua filha em casamento. Enquanto isso, Isaac lembra-se do par de babuchas mágicas que um viajante sedento lhes ofereceu em troca de água. Isaac diz as palavras mágicas: por matar a sede neste sol ardente, poderá voar o ocidente ao oriente. Imediatamente as babuchas começaram a tremer e a levantar voo, levando Isaac ao palácio. Não dá para ler. Vai ao palácio com a princesa e vai em direção ao sultão. Isaac chega logo em seguida. Malef usa a pedra do turbante para hipnotizar o sultão e ameaça matá-lo se a princesa não aceitar se casar com ele. Chama então os guardas para prender Isaac na masmorra. Lá, Isaac conhece o feiticeiro de uma trupe de artistas e planejam como fugir. O feiticeiro usa o seu poder de levitação para tirar a chave do bolso do guarda, enquanto este dorme. Depois de se livrarem das correntes, eles se dirigem a uma parede onde estão escritas as palavras mágicas que abrem uma passagem secreta que leva ao laboratório de feitiços de Malef. Chegando lá, encontram o poderoso livro de magias e leem o feitiço que os teletransportam até a vila onde se encontra a trupe. Chegando na vila, eles combinam de oferecer, como presente de casamento, um espetáculo. No dia do casamento, Isaac, disfarçado de encantador de cobras, entra com a trupe no palácio. Na trupe, há encantadores de cobras, malabares, dançarinas do ventre, engolidores de espada, engolidores de fogo, faquir e entre outros.
No meio do espetáculo, o feiticeiro lança grande quantidade de fumaça rosa, com uma magnífica perfume de flores, de tal maneira que deixa o vilão temporariamente sem visão. Isaac aproveita o momento para encantar a Naja. A Naja, encantada com a bela música que sai da flauta, vai subindo até a altura do pescoço de Malef e... a cobra dá o bote no pescoço de Malef. Com a morte do vilão, a hipnose do sultão é quebrada. Algum tempo depois, realiza-se o casamento de Isaac e Alena. E assim, todo o reino pôde viver em perfeita harmonia. Fim. Bom, essa é uma apresentação que, para poder chegar nesse trabalho junto da computação, né, da tecnologia, nós tivemos que fazer um trabalho que foi pedido para nós no primeiro trimestre, trabalhos do projeto de Contos Maravilhosos. Neste conto maravilhoso, nós tínhamos que levar às crianças vários livros que eles puderam consultar, conhecer. Tivemos o objetivo também de fazer com que eles pudessem ler essas histórias com autonomia, reescrever, produzir essas histórias para que pudesse sair. Essa história que vocês acabaram de ver, inclusive, foi uma produção coletiva da turma. Depois de terem visto várias histórias, terem vendo a coerência, fazendo a coesão de todas essas histórias para poder sair uma da classe toda. E aí nós nos unimos ao trabalho da tecnologia. Então, com este trabalho, nós trabalhamos nos computadores, nos netbooks, ali o conhecimento, fizemos os levantamentos com eles, o que era um conto maravilhoso, quais eram as características desses contos maravilhosos, quais são os elementos que tinham nessas histórias, que seriam muito importante também ter. Também vimos quais eram as situações que mais apareciam nas histórias, como todas elas começavam para que nós pudéssemos fazer a nossa história. Também vimos os nomes que poderiam estar presentes nessas histórias, os contos maravilhosos, né? E que nessas histórias também tinham protagonista e antagonista. Que nessas histórias sempre tem um vilão, tem elementos mágicos que nós pudemos colocar e que eles não poderiam, na hora de criar, esquecer todos esses elementos das nossas histórias. Agora, eu passo a palavra à nossa professora Elaine, que vai entrar na tecnologia. Desculpa, é a Cris. A professora Sandra já falou um pouquinho, dá para ouvir? Sobre as etapas que a gente sempre trabalha com eles. Todo trimestre a gente trabalha. Todo trimestre a gente trabalha um gênero textual, né? E a finalidade, né, a conclusão é a produção individual deles. E esse trimestre tinha sido o Conto Maravilhoso, né? O Conto Maravilhoso no começo assustou um pouco a gente, que nem eu nem a Sandra tínhamos trabalhado ainda, então tivemos que fazer um pouco de pesquisa, levantar características, tudo. Mas depois teve o elemento mágico, que foi justamente o que facilitou. Então, quando as crianças, né, levantavam as problemáticas e dava aquele nó na história e não tinha como sair, aí a gente sempre inseria o elemento mágico. Então, foi um facilitador assim e desvinculou elas um pouquinho, né? Tirou um pouquinho do pé da realidade, né? Então, elas voaram um pouco na história, imaginaram mais e ficou mais fácil de produzir, né? Depois, quando acabou o trimestre, com o encerramento do trabalho, a gente estava planejando o que iria fazer, né, para o segundo trimestre. Foi quando veio a ideia que a Elaine trouxe para a gente de fazer os contos não lineares, né? Lemos também algumas histórias para eles com essa característica, né, de contos não lineares.
e eles se interessaram bastante. E aí começou todo o trabalho, e aí voltamos em etapas, né, que pesquisa de novo, aí retoma alguns itens que já tinham sido trabalhados, né, que se tivesse parado ali, não teria ido mais para frente, né, que nem para a hora do desenho. Precisava saber exatamente como eram as casas lá, porque eles começaram a desenhar casinha iguais às nossas, né? Então, teve coisas que a gente teve que... Não, mas lá não é aqui, é no Oriente. Então, a gente começa a levantar e eles fazem mais pesquisas. E aí, eu acho que acrescentou bastante. Inclusive, na produção, eles começaram a ver também outros caminhos, né? Quer dizer, acabaram criando mais do que era o esperado. Acho que a Elaine agora explica direitinho as etapas. Então, porque a gente teve essa ideia de dar uma continuidade do trabalho que ele poderia estar como acabado. Produziu a história está pronta, terminou o trabalho, cumpriu as etapas do trimestre, que era trabalhar os contos maravilhosos e escrever o texto, né? Mas acontece que a gente falou assim, a história ficou legal, teve uma produção bacana, só que a gente precisa incentivar alguém para ler. Então, assim, eles criaram, escreveram, precisa ter um leitor real. Mas como são nossos alunos? O que eles gostam de ler, né? Quando a gente coloca qualquer aluno na frente do computador, eles navegam pela internet de forma não linear. Eles vão entrando pelos hiperlinks e fazem diversos caminhos, né? Então, se eu coloco uma história com começo, meio e fim, ele só passa a ler, não atrai muita criança. Então, a gente pensou em uma história que fosse atrativa, tanto para quem produzia, como para o leitor final. Então, nós falamos, vamos inserir os hiperlinks, fazer vários caminhos. Cada caminho que você escolher da história vai ter mais ou menos links para seguir, né? Tem caminho que você vai o tempo todo, tem link. Então, assim, foram criando vários rumos à história, né? Então, o desafio foi reconstruir uma história que já estava pronta. Então, cada vez que a gente chegou, dividiu com as crianças as partes problemáticas da história, que podia dar uma nova versão, era uma nova história que eles tinham que construir, né? Venceu o bem, venceu o mal, deu certo capturar, não deu, na história real dava. Então, para não dar certo, o que a gente vai inventar? Então, eram novas criações. Com o recurso do computador, fica muito mais fácil criar isso, né? Então, aqui os objetivos, né, que a gente foi incluindo com as novas tecnologias. E aí a gente foi começar a construir essa história. Então, deu um grande mapa mental, né? Porque quais caminhos que eu vou seguir, daqui eu vou para onde. Aí tinha hora que a gente se perdia, nossa, já não sei mais para onde ia essa parte, né? Então, teve que ir construindo, pegando, imprimindo e separando as folhas, fazendo flechas, vários organogramas, para onde vai cada parte da história, né? Que algumas dava para linkar com uma outra parte que já estava pronta, outras não, tinha que mudar a versão, fazer totalmente uma história nova, né? E aí eles foram escrevendo as novas versões, cada um dando uma dica, a gente fazia no coletivo, fazia individual, aí iam vendo quais os roteiros que iam dando certo. E aí fomos para as ilustrações. Desenhar no computador, precisa uma grande habilidade para mim usar o mouse para desenhar. Desenhar no papel, quando escaneava, não ficava muito bacana. Então falamos, vamos aliar os dois. Então eles desenharam no papel sulfite, somente com contorno preto, digitalizamos esses desenhos e eles foram coloridos no GIMP. Então, passou para o GIMP lá, fez a finalização dos desenhos. O cenário, a maioria foi construído no TuxPaint, que já tem vários recursos de objetos, e alguns precisou mesmo desenhar à mão, igual esse último, o vermelhinho foi desenhado à mão, e aí eles coloriram também no GIMP. Aí foi a parte de inserir os links. Então, foi o recurso PowerPoint, era o mais fácil para inserir hiperlink, né? E poder ir fazendo os caminhos da história. Então, a gente colocou um aluno no computador do projetor e ele ia lá, ó. Porque daí estava tudo separado. O cenário, um aluno fez, personagem, cada um fez. Então, assim, quem fez o Malef tinha que fazer o Malef em várias posições. Porque não dava para pedir para outro desenhar, porque ia sair um Malef diferente. Então, tinha que ser o mesmo traço, mas tinha hora que ele precisava com a cobra no pescoço, outra hora ele precisava estar voando no tapete, outra hora ele tinha que estar em pé. Então, foram vários desenhos, e aí um aluno foi organizando isso e todos vendo e ajudando com a opinião. Não, agora tem que pôr o personagem em tal posição, ele tem que estar de costa. Ih, não tem de costa, vamos desenhar de novo. Aí, na hora de construir, foi vendo tudo o que faltava para ir reconstruindo a história. Aí, nós publicamos no blog da escola, onde os pais têm acesso, tem criança, tem parente longe, outro estado, envia o link, aí eles podem ver o trabalho, pode conhecer, então foi divulgado para toda a
comunidade escolar o trabalho através do blog. E aí os resultados, né? Então, assim, a gente até falou, foi muito legal o trabalho, todo o processo e o resultado final. Porque quando a gente apresentou para as crianças da escola, eles gostaram muito de ler. Então, é bacana eu ler uma história que eu vou construir no caminho. Eu quero que o mal vence, eu vou por um caminho. Eu quero que o bem que vence o mal, eu vou por outro caminho. E cada vez que eu ler, é uma nova história que eu estou lendo. Eu não vou estar lendo 2 vezes a mesma história. Cada vez eu vou construir uma história diferente. Então, elas ajudaram os alunos a reinventar essa história, né? Fizeram uma produção diferenciada, que eles não estavam habituados. Eles construíram uma história, começo, meio e fim, acabou. Nunca tinham que pensar de novo uma nova versão em cima do que já está criado, né? E aí, aprimoraram bastante a produção textual deles. Aí, como continuidade, né? Finalizamos os livros, eles têm os netbooks, então eles já sabem a maneira de construir sozinho a sua própria história, não linear, né? E também nós vamos ter a mostra literária sábado agora, e eles vão apresentar no laboratório de informática as histórias e mais os jogos que eles fizeram utilizando o Scratch. Cada dupla criou um game para a história. Então, o Malef fugindo com a Lena, o Isaac tem que salvar. Lá do sonho realizado, e foi criando. Tinha labirinto, outro fez jogo da velha com os personagens, fizeram o Zidane fugindo do mal. Então, foi uma infinidade de games que precisa ficar pronto até sábado, né? A gente tem amanhã ainda para acabar os games que eles criaram no Scratch. Aí, nosso relato, então, buscou compartilhar uma prática de trabalho que aliou o uso da tecnologia, a produção de autoria dos alunos, de forma criativa e prazerosa, propiciando uma interação tanto entre o criador como o leitor. Porque o leitor ele vai também participar dessa história a partir do momento que ele vai construindo os caminhos e construindo sua própria história. Aí não sei se tem tempo para ver um pedaço da outra história. Vocês é que sabem. Pode mostrar a história ou vocês abrem para as perguntas. Aí fica a critério de vocês. Então está aberto aí para perguntas. Querem ver a história? Há muitos e muitos anos, numa pequena cidade na Pérsia, chamada Tumarim, vivia um rapaz muito pobre chamado Zidane, que queria mudar de vida. Gostava de ajudar as pessoas e seu maior sonho era se casar com a princesa Ayla. No palácio vivia a princesa Ayla e seu pai, o sultão Berebá. Também morava lá o califa chamado Eklan, que tinha inveja do sultão e queria tomar seu trono. Eklan descobriu que existia uma caverna onde tinha um cajado mágico, que realizava desejos, mas para pegá-lo precisava de alguém que tivesse uma marca de nascença, que era o sinal de um olho no pulso. Este era o segredo para abrir a caverna. Um dia, Eklan, consultando seu espelho mágico, descobriu que Zidane era a pessoa que tinha a marca de nascença no pulso. Aí tem a escolha, Califa não capturou Zidane. Tinha que ter lido em cima. Zidane não entende porque há soldados querendo prendê-lo à procura. E procura descobrir o que está acontecendo. Procurou por um velho mago que revelou seu segredo. A sua marca de olho no pulso abre uma caverna mágica. Zidane, muito curioso, foi à caverna para descobrir o que poderia ter de tão interessante lá dentro. Chegando lá, Zidane consegue entrar ou deparou-se com Eklan. Chegando lá, Zidane depara-se com Eklan. No mesmo instante, consegue hipnotizá-lo e usa o seu pulso para abrir a caverna. Ao abrir a caverna, a luz forte do cajado tira a hipnose, fazendo com que Zidane consiga ir até o cajado. Eklan, por não ter um coração puro para entrar na caverna, desmaia. Quando Zidane chega perto do cajado, ouve uma voz que diz: a partir desse dia, sua vida irá mudar.
Zidane, ao ouvir a voz, disse: "Quem está falando?" O cajado respondeu: "Sou eu, meu amo. Estou aqui para realizar 3 desejos." Zidane não pensou 2 vezes, pois para se casar com a sua amada precisava ser rico. Foi o que desejou. Em seguida, saiu da caverna levando consigo o cajado. A caverna se fecha e Eclã acorda. Muito furioso, foi atrás de Zidane para roubar o cajado. Eclã não consegue roubar ou consegue roubar o cajado. Zidane vai para a sua casa e guarda o cajado em um de seus balaios de cajados. Eclã segue Zidane ao chegar em sua casa, vê balaios com vários cajados. Enquanto procurava o cajado mágico, apareceu Zidane, que imediatamente pega o verdadeiro cajado e dá um grande castigo a Eclã, fazendo seu segundo pedido, transformando-o em uma calopsita e prendendo-o dentro de uma gaiola. Zidane, querendo se livrar do pássaro, foi ao mercado para vendê-lo. Zidane encontra a Ayla e apresenta-a com a calopsita, ou Zidane encontra um comerciante e vende a calopsita. No caminho, encontrou com Ayla, onde tiveram trocas de olhares apaixonados e conversaram. Ele ficou sabendo que ela adorava a calopsita. Resolveu, então, dar a ave para ela. Zidane ficou sabendo que o sultão estava à procura de um príncipe para casar com Ayla. Procura-se um noivo para a princesa Ayla. Logo resolveu ir ao palácio se candidatar como noivo, levando presentes para o sultão. Ao entregar os presentes, o sultão verificou que Zidane era um rapaz rico e concedeu a mão de sua filha. Foi preparado um grande banquete e a festa foi linda. Como já tinha realizado seu sonho de casar com a princesa, desejou a liberdade da pessoa presa no cajado, que se tornou o califa de sua confiança. Zidane e Ayla viveram felizes por muitos e muitos anos. Alguma pergunta? Eu tenho tem mais alguma coisa no final? Opa, deixa eu botar aqui. Pronto. Não, a minha dúvida foi... vocês disseram que as figuras foram desenhadas e passadas, né, para o GIMP, que é no Linux, né? E depois foi criada a história no PowerPoint ou foi no... Ah, tá no próprio Windows. Então aí depois fizeram no PowerPoint. A gente tem 2 netbook é Linux, que a gente usa mais como ferramenta de pesquisa, porque ele é uma tela muito pequena para fazer edição de imagem, produção, é muito mais difícil. E aí no laboratório de informática é o Windows, aí lá eles fazem as produções com edição de imagem, tudo, que até mesmo a memória dos netbooks não comportam, né? Aí a gente... sim, a gente usou um programa chamado iSpring, tem a versão free e tem a versão paga também, né? Mas a free também funciona igual. Aí a gente consegue transformar o PowerPoint em SWF, justamente para poder caminhar, né? Seguir esses links sem perder. Obrigado. Boa tarde. Nós vamos falar sobre um projeto de investigação usando o laptop UCA na escola, o Andado Tuiuiu. Da direita? Avançar. Esse projeto faz parte de 2 projetos que estão sendo desenvolvidos no UNIED, na Unicamp. Um é o projeto UCA, onde faz parte do segmento local, que são 4 escolas na região no estado de São Paulo. E esse estudo aconteceu na escola de Pedreira, uma cidade aqui perto. Na Escola Municipal de Ensino Fundamental, Dr. Ayrton Policarpo, e essa escola tem aproximadamente
430 alunos do primeiro a quinto ano. E todos os alunos têm o seu próprio laptop UCA. Esse projeto também faz parte de um outro projeto financiado pela CNPq, que é a aprendizagem baseada em investigação. Este projeto tem aproximadamente 2 anos de desenvolvimento, onde foram vários seminários de formação dos professores nas várias escolas, e eles vieram para a Unicamp, onde tiveram a oportunidade de explorar a investigação dentro de sala de aula. E tem uma equipe de pesquisadores que vão nas escolas e ajudam os professores a desenvolver atividades de exploração. Então, o projeto de aprendizagem baseada em investigação, a BINF, a gente chama, tinha vários objetivos. Ele começou no momento do projeto UCA, onde já tinha resolvido uma série de problemas iniciais. O treinamento com os professores já tinha acontecido, os problemas de instalação das máquinas, as tomadas, internet e tudo mais, isso também já também foi resolvido. E os professores já estavam usando os laptops com uma certa autonomia dentro das salas de aulas, mas fazendo aquelas coisas mais básicas, de usar Word, entrar na internet para buscar alguma informação, e fazer os jogos, o Tux Paint, coisas desse tipo. Então, a BINF veio para instigar um pouco nesse momento, de como que podia usar esses equipamentos dentro do currículo para favorecer a investigação. Vamos fazer uma pesquisa. Fazer uma pesquisa pode ser um pouco mais do que colocar no Google e achar a resposta certa. Como que podemos fazer uma investigação que envolve o currículo, que faz sentido dentro de um leque mais amplo do trabalho na sala de aula? E como isso envolve uma mudança de papel e uma intervenção maior do que só introduzir um equipamento, na verdade, a gente estava trabalhando em todos os níveis. Não era só os alunos que estavam aprendendo a fazer uma investigação, mas os professores também. Então, professor e aluno vivenciando esse processo de como fazer uma investigação. Como fazer uma investigação formal foi um conteúdo novo para os professores. Mas alunos já são pequenos cientistas. Eles vivem no mundo testando coisas, descobrindo coisas, fazendo os seus raciocínios lógicos e tudo mais. Então, o papel do professor ou nós pesquisadores não era de montar uma aula sobre pesquisa, era fornecer situações, materiais, recursos, onde o aluno podia comparar certas situações. Então, pode olhar assim, pode ter essa informação também, e o próprio aluno chegar nas suas conclusões, porque através desses conflitos pode haver uma mudança de opinião ou de ideias. Usando a terminologia dos PSNs, através dos conflitos, se desestabiliza os conhecimentos prévios, ampliando os pontos de vista
para retomar seu modelo e verificar o limite dele. Então, foi isso que a gente tentou ao tempo todo, ao longo desse estudo, de oferecer diferentes representações e deixar para os alunos chegar às suas conclusões e verificar se vai mudar o que você pensava antes ou não. O nosso trabalho usou a metodologia de pesquisação, então os atores em todo esse processo eram os professores e os seus alunos. Eles que dirigiam as atividades, as ideias vieram deles. E nós, observando e ajudando no sentido de fornecer alguns recursos, fazer uma pergunta no momento certo, fazer algumas sugestões de uma outra abordagem, trazer um outro material, nesse sentido. Todo o trabalho começa com todo o trabalho de uma investigação começa a partir de uma pergunta. E a pergunta é essencial, porque se a pergunta for, por exemplo, qual é o tamanho do pescoço da girafa, ou alguma coisa que é específica, que você vai no Google e você procura qual que é aquela informação, então a investigação não tem graça. Então, a definição da pergunta é essencial para achar uma pergunta que vem dos alunos, que seja testável, que a gente pode fazer alguma atividade, algum envolvimento, onde eles podem descobrir essa verdade. Nós vamos dividir, tá? Bom, então, no ano de 2012, a gente trabalhou com todas as turmas dessa escola de Pedreira. E a gente escolheu o trabalho, o experimento do segundo ano, por uma série de questões aí, inclusive, vocês vão ver o final, né, que ela acaba não atingindo o objetivo. Mas até nisso, é por isso que ela foi interessante. Eram crianças do segundo ano do ensino fundamental, entre 7 e 8 anos, 22 crianças com uma professora. O currículo desse ano, né, dessa série, abrange animais do Pantanal. E aí a gente achou que poderia ser um bom tema para a gente colocar para as crianças, que a gente iria fazer uma atividade diferente, uma metodologia diferente de ensino e aprendizagem. E a professora achou por bem que se a gente se restringisse às aves do Pantanal, seria interessante, porque as crianças, de alguma forma, apesar de viver em meio urbano, né, têm um contato visual com aves, com um passarinho na gaiola, enfim, que eles já partiriam de algum conhecimento prévio, melhor do que a gente fazer alguma questão que envolvesse um jacaré, por exemplo. E as crianças toparam na hora, e a gente apresentava várias imagens, né, das aves, e o que chamou a atenção no primeiro momento, pelo menos meu e da professora, eram os diferentes bicos, né, das aves. E a gente meio queria induzir, olha que legal, o bico da arara azul é diferente do tucano, que é diferente do tuiuiu, por que será, né? Deve ter a ver com o que eles comem, um tipo de semente. Mas a meninada não engatilhou, não topou nada disso. E, entretanto, gostaram do tuiuiu, que o tuiuiu é uma árvore, é a ave símbolo do Pantanal. É uma ave enorme que, com as asas abertas, atinge até 3 metros de envergadura. E eles não se ativeram não ao bico do tuiuiu, mas sim às pernas do tuiuiu. Aí tem um videozinho que a gente gostaria de passar, porque é aí que... essa foi a questão de todo o experimento. Então, olha lá, o tuiuiu, ele tem essas 2 pernas finas, como as crianças falavam, né? E esse andar curioso, que é também o da cegonha e de algumas outras aves, essas que são aves grandes, né? A ema também. Chama a atenção de vocês alguma coisa nesse andar do tuiuiu?
O que é de diferente? O que tem de diferentes? Envergadura? Ah, dobra ao contrário. Aí, pegou. Então, foi isso que as crianças... A gente pode voltar para lá. Tá vendo só lá? Ela dobra para trás, certo? É isso que chamou a atenção das crianças, entre outras coisas. Como o processo desse trabalho de aprendizagem por investigação parte de uma pergunta, ao responder as perguntas, as crianças também estão lançando hipóteses, né? Então, vamos mostrar 3, sendo a terceira pergunta que gerou o experimento, né? Então, olha lá, por que a perna do tuiuiu, que é tão fina, não quebra? A resposta, na média da turma, era porque elas são fortes. As crianças também falavam coisas engraçadas, assim, tipo, a perna deve ser de ferro, que nem aquelas barras de ferro de construção, porque é preta e fina, né? A outra resposta, por exemplo, do tipo, porque ele é macio. Entenda-se aí porque ele é leve, né? Ele tem muita pena, né? Então ele não é pesado, a perna pode ser fina. Outras perguntas, como o tuiuiu consegue dobrar suas pernas? Então, eles achavam que ele se dobra e quebra o osso dentro dele. E essa outra resposta é bem interessante, né? Que as pernas entram dentro dele como as escadas que trocam as lâmpadas dos postes, que é aquela escada retrátil, né? E aí a gente caminhava, até que chegou na pergunta selecionada, que a gente viu que era essa pergunta que eles tinham maior interesse, que era o porquê que as pernas do tuiuiu dobram para trás e não para frente quando ele anda. Essa é a primeira impressão que vocês tiveram também, e nós também, né? A hipótese deles era que, agora até contraditório com a hipótese anterior, né? Que é para ajudar a carregar o peso do seu corpo. Aí eles já achavam que ele era pesado. Para que a perna dele não se quebre. Ou resposta do tipo, né? Porque o joelho dele é diferente. Pronto, acabou. Pronto. E para que ele pudesse sentar mais fácil, porque eles achavam que ao dobrar para trás, o peso dele ia para trás e aí ele se sentava mais facilmente. Bom, nesse momento, a gente também ficou muito intrigado, né, com a questão da perna, porque mas que coisa é essa que a perna dobra para trás? E a gente começou a pensar que, antes até de fornecer outras fontes de informação para as crianças, a gente também tinha que entender esse procedimento aí de como que o tuiuiu andava. E aí o que a gente percebeu, né? A Anne, muito esperta, falou, nós temos que analisar o esqueleto do tuiuiu, né? E aí a gente percebe que aqui o joelho do tuiuiu, vamos dizer, se a gente pode chamar de joelho, né? Usando aí a nossa perna como modelo, ele fica escondido embaixo da penagem do tuiuiu. Não aparece. O que aparece é essa parte aqui, que seria correspondente ao nosso tornozelo. E vamos dizer que ele tem um pedacinho a mais de osso que a gente, porque no nosso caso, se fosse o nosso corpo aqui, o pé já estava aqui, né? Então, quando ele anda, ele dobra o joelho para frente, sim, porque o joelho está escondido lá, dentro da carcaça dele, né? E a gente tomou consciência também, nesse momento, que a gente tinha que desconstruir uma afirmação que estava dentro da pergunta. Porque, via de regra, a gente tem uma pergunta, tem as hipóteses, vamos testar essas hipóteses, fazer o experimento. Mas a gente tinha que lidar com a premissa, né, um pressuposto maior que já estava dentro da pergunta, que era por que o joelho dobra para trás. Então, isso foi um divisor de águas para a gente, porque a nossa função, como a Anne falou, era a de fornecer para alunos e professores o maior número possível de situações para deixar para trás aquela primeira premissa e eles reverem e avançar no conhecimento. Aí deu-se o experimento. A Anne vai contar a primeira fase aí do experimento, que seria a tentativa número 1. Quando a gente começou, antes desse momento, a professora procurou nos materiais que ela tinha disponível, porque os animais do Pantanal faziam parte do currículo normal. E os alunos procuraram no livro didático e tudo mais e não encontraram as informações. Então, aí que a gente entrou com
um site, blog, que na verdade é uma sequência de páginas, links para diferentes páginas que tinha informações relevantes na internet que podia subsidiar essa exploração. Então, a gente forneceu para a turma um blog, um site chamado Ukatuiuiu, que tinha links para imagens de esqueletos, os tuiuius no ambiente deles, e alguns vídeos, tinha bastante coisa. E no final de cada página tinha espaço para os alunos escreverem seus comentários, suas conclusões que levantaram a partir dessa exploração na internet. Então, a gente ofereceu a exploração do site, acho que foram 2 aulas, cada criança no seu laptop educacional. Aí, eles exploraram, claro, eles estão do 2º ano, então estão aprendendo a escrita. Mas dá para a gente tirar algumas conclusões da escrita deles. A gente pegou os comentários que eles colocaram no blog e fizemos uma pequena classificação. Então, tinham observações gerais, que o tuiuiu é muito grande, o pescoço dele é grande e vermelho, também o bico é muito grande, é forte, afiado. Alguns alunos estavam prestando atenção nos ossos, que o tuiuiu pode segurar o seu corpo com seus ossos. O tuiuiu é magro por dentro e com a perna magra. Mas a maioria dos comentários era sobre o esqueleto e mesmo essa questão da dobra do joelho. Então, a gente teve vários alunos, acho que uns 5, 6, que prestaram atenção no onde começava a perna, como a Lena mostrou para vocês, que era lá em cima. Então, a perna começa no fêmur. A perna do tuiuiu começa no início do rabo. A perna do tuiuiu começa no osso do rabo. O joelho fica perto do tíbio. Então, estão adquirindo novos vocabulários. Mas tem outros alunos que afirmaram o tornozelo fica perto da perna. Onde está o joelho? Estava na perna. O joelho do tuiuiu é virado para trás, porque a perna dele é para trás. Dobra o joelho para trás. O tuiuiu dobra o joelho para trás. E também o joelho ele sente. Então, alguns alunos estavam olhando algumas outras representações que entravam em um pouco de conflito sobre a estrutura da perna. Outros alunos não, eles estavam prestando mais atenção nessa dobra, o andar, que vocês olharam e também prestaram atenção. Então, depois da segunda aula, vamos juntar todo mundo, vamos tirar as conclusões. A gente tentou usar um objeto de transferência, já treina, projetamos um dos esqueletos na lousa. Vamos tirar onde que começa a perna, lá em cima. Então, essa primeira dobra, qual que é? E mesmo fazendo tudo isso, não convenceram. E aí tinha todo tipo de explicação. Tudo bem, o joelho está lá em cima no esqueleto, mas quando ele anda, o joelho desce. Bom, aí nós passamos para a segunda tentativa, que era a professora. Pedreira é uma cidade pequena, mas que tem um grande comércio de MDF, né? Louças e materiais, utensílios de MDF. E ela pede para
para um artesão fazer um tuiuiu, né, 5 modelos de tuiuiu com as perninhas e roscas para as crianças rosquearem e montarem a perna. Não sabemos se ela não conseguiu explicar direito ou ele não entendeu direito, porque a imagem que tinha da perna do tuiuiu é a que a gente tem. Ela trouxe o modelo que, no fim, só reforçou a ideia das crianças, que o joelho dobrava para frente. Faltou mais um pedaço da perna para ficar escondido na penugem do bicho. Resultado, era mais ou menos assim que a gente se sentia, que nem essa aluna, porque foi uma atividade bem legal. Inclusive, aqui vocês podem notar, está todo sujo de tinta, porque a tinta estava fresca, as crianças fizeram uma lambança, eu fiquei com medo da diretora achar ruim, enfim. Nós terminamos o dia desse jeito mesmo. E aí vem a terceira tentativa, que era um modelo mecânico. A Anne comentou com os meninos estudantes estagiários aí do NIED, que mexem com a robótica, e com o João, que é o coordenador deles, e eles ficaram assim penalizados com a situação, também tiveram dificuldade de entender um pouco, mas fizeram para a gente uma representação da perna escondida aí do tuiuiu, que se tratava de era uma caixa, né? Aqui, ó, uma caixa, o tuiuiu desenhado mal e porcamente aqui por mim mesmo, abria a portinha e lá dentro, então, a gente via esse mecanismo funcionando. As crianças podiam tocar, né, no laptop, e a engrenagem era acionada e aí você via o movimento da perna do tuiuiu. Mesmo assim, a gente percebeu que o que aconteceu? Eles tiveram encantamento com a engenhoca, né? Eles prestaram mais atenção naquilo, no colorido das peças, ligar e desligar, como esse menininho, né? E a gente notou que a imagem do tuiuiu que eles tinham na cabeça para esse monstrinho aí estava muito distante. Então também não convencia que, nossa, esse é uma representação do tuiuiu. E, além do mais, eles advogaram que ele não caminha, né, porque ele só mostrava o movimento no ar, e ficou uma dúvida de que ele não parava em pé, não dá sustentação. Portanto, no fim dessa atividade, quando a gente perguntou, e agora, vocês conseguiram entender como que é o joelho do tuiuiu? Entendemos, o joelho do tuiuiu dobra para trás mesmo. E aí tinha um grupinho bem menor de criança que viu aquela cara de frustração e falou assim, mas eu acredito em você, viu? Ele o joelho é igual o nosso, eu acredito em você. Bem, a ideia da gente ter mostrado esse experimento nos trouxe, terminamos o ano, né? Não conseguimos de fato mexer com a convicção que eles tinham, que era a ideia da proposta de trabalho, de trabalhar por investigação, mas o pressuposto da pergunta escolhida passou, então, como eu disse, a ser o objeto de pesquisa, né? Ele era a própria hipótese, e nós notamos que era um assunto, apesar de parecer banal, muito complexo, né? Não era fácil, não. Era um conceito muito contraintuitivo, porque não só para as crianças, mas para os adultos também, porque a gente projeta a perna do animal a consciência corporal sua, né? Você usa o seu modelo para projetar no animal. E a gente ficou espantada de ver o número de adultos envolvidos com essa investigação, que também terminaram mais ou menos como as crianças. Assim, tá, entendemos. Nós concluímos que as representações que a gente forneceu não conseguiram chegar ao cerne da questão. Mas que mesmo assim, né, quanto mais recursos você dispuser, na hora que encontrar um problema desse, né, um empecilho, mais tem-se a ganhar, né? Eu acho que o indivíduo, cada um pesquisando, olhando no seu laptop, depois a gente socializando as informações e as conclusões, usando a lousa digital como um momento assim de uma assembleia para todos falarem e verem a mesma coisa ao mesmo tempo, e a robótica só vieram a contribuir. E acho que uma grande coisa também foi esse envolvimento de muitas pessoas, né? É uma forma de trabalhar que mobilizou desde o artesão até o coordenador aí do NIED, né? Motiva, você vai atrás, você vai mexendo com as suas dúvidas e vai caminhando junto com a meninada. Aí ficou uma última questão. Terminou o ano, né? A gente não poderia mais continuar,
Mas a gente ainda, se tivesse tempo, fica essa questão, né? Se a construção fosse possível fazer a construção pelos alunos, eles próprios, e não só a representação de um modelo já pronto, se eles caminhariam na direção de rever a convicção inicial que eles tinham. A gente acredita que sim, eles mexeriam com outras questões, né, do peso, da articulação, de como fazer o bicho se movimentar. Eu acho que se a gente tivesse tido esse tempo, talvez a gente conseguisse avançar. De qualquer forma, o processo de desenvolver essa metodologia de aprendizagem, de ensino e aprendizagem, sem sombra de dúvida, movimentou a escola, oxigenou a cabeça da professora, motivou as crianças, o processo todo, apesar da gente não ter ficado frustrada no final de tudo, né, que as crianças continuaram com a convicção inicial, todo o processo valeu muito a pena, porque a gente percebe que ficou ali um legado, que é ter crianças com espírito investigativo. A gente voltava lá toda hora, para esse ano eu voltei, e aquelas mesmas crianças às vezes me perguntam e falam: você sabe que o passarinho que eu vi na minha gaiola também dobra para trás o joelho dele? Então é isso, gente. Quer falar mais alguma coisa? Bom, tem tempo para uma questão bem rápida. Alguém tem alguma questão a fazer? Olá. Foi durante o ano, era uma vez por semana, durante 2 horas. Como é que era esse? As aulas para vocês ensinarem os alunos. Não sei se ainda tem mais um trabalho. Quer dizer que se você fosse fazer de novo, você ia focar no que você falou, a questão da montagem para eles. Obrigado, então, certificado de vocês. Tem mais um trabalho, não sei se os autores estão aí. Curta Licen, relato de experiência sobre desenvolvimento de curtas-metragens em cursos de licenciatura. Os autores não estão. Então, agradeço a presença de todos. Está encerrada a sessão. Aviso que os banners já estão sendo expostos lá na área do Coffee Break, né? Se alguém tiver algum para expor, se não, já podem fazer a visitação que vai acontecer em paralelo ao Coffee Break. Tá? Obrigado. Cada sessão tem um coordenador, leva para a sua sessão. Você leva o trabalho para a sua sessão e copia na hora. Viu? É do WE?